Oi pessoal, Brindinha aqui, como vai do lado daí? Vocês estão bem? Eu espero muitíssimo que sim. Hoje, plena sexta-feira, você vai olhar, agora são exatamente umas 4h30 mais ou menos da tarde e pergunta, como que eu tô em casa? Eu também tô muito feliz. Gente, eu tava no serviço, tá? Eu entro 8h30, saio 6h30, mas por um acaso acabou a energia no serviço e eu precisava de 5 horas. Eu ia ficar lá fazendo o quê? Exatamente nada. Então me liberaram pra vir em casa e é tão bom você saber que existe um mundo além do serviço, que tem o sol ainda pra ver, porque toda vez que eu vou embora o sol já nem tá mais lá. Que tem coisas que você pode fazer de diferente no seu dia, fazer um pouquinho mais especial. Que graças a Deus que nós temos um serviço, graças a Deus que o Senhor nos dá a oportunidade de nos mantermos. É complicado, porque a gente também não pode viver pelo trabalho, mas que bom que neste mundo onde é necessário ter um emprego nós temos. Então, não estou reclamando, mas é muito bom também quando a gente entra de férias, quando a gente pega um feriado, quando a gente sai mais cedo, até quando a gente vai numa consulta médica no horário do serviço e vê que existe um lugar lá fora, existem pessoas lá fora, existem cafezinhos pra gente visitar, existem várias coisas que a gente pode fazer de diferente durante o nosso dia. Isso é maravilhoso. Aí, eu decidi usar esse tempo que me restou aí para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisinhas que tem passado dentro da minha mente. E aproveitando esse é o meu horário favorito de todos os tempos, eu amo as 4 horas da tarde. Se eu pudesse escolher um tempo determinado para eu morar, seria as 4 às 5 horas da tarde, que é o finalzinho do dia, essa coisa assim, gostoso, de tipo, que bom que eu acordei hoje. É muito bom. E então eu gostaria de compartilhar com vocês, baseando-se em uma frase de Clarice Lispector que diz bem assim: nem sempre é necessário tornar-se forte, temos que respirar as nossas fraquezas. Baseando-se nisso, na leitura de Clarice Lispector, eu fiquei pensando, assisti outros vídeos no YouTube que falam um pouquinho sobre isso, alguns reels que aparecem aleatoriamente no meu Instagram, e eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e me comparo extremamente com todas as pessoas da minha idade, até mais novos do que eu, que estão num patamar um pouquinho diferente, tipo assim, diferente de mim, entendeu? Muitas das vezes eu fico um pouco insatisfeita, triste comigo mesma, me questionando sobre algumas coisas, com dúvidas sobre o que eu quero ser, o que eu quero fazer. E aí eu lembrei quantos anos que eu tenho? Exatamente, eu tenho 21 anos, vou fazer 22 em junho. E isso não é nada mais e nada menos do que a crise dos 20. Gente, existe crise pra tudo, né? Vamos falar a verdade. Tem crise dos 20, tem crise dos 30. Todo mundo, toda fase é difícil. A única coisa é que os problemas são diferentes. Mas a crise dos 20 é exatamente se questionar sobre quem você quer se tornar, quem você está se tornando, o que você está fazendo de diferente ou deixando de fazer. E aí é nesses momentos em que você vê pessoas que parecem, mas só parecem, que estão resolvidas com a própria vida. E aí você fica, caramba, tá todo mundo andando e eu tô aqui parado, sem fazer nada, sem mudança alguma. Eu sei que é muito complicado, mas é muito normal. Eu digo, como uma bela nerd da Marvel, que é um evento canônico. Sempre vai acontecer na vida de todas as pessoas que passam por essa fase de sair da escola, de começar a trabalhar, de querer saber o que quer ser, o que quer fazer. Então é extremamente comum, dolorido, mas comum. Eu vi um vídeo no Instagram que mexeu muito comigo, que a pessoa falou assim: nós todos
não sabemos o que estamos fazendo. Tá todo mundo fingindo que sabe. E tem alguns que têm tanta confiança em si mesmo que fingem muito melhor que você. Mas a vida não é fácil para absolutamente ninguém. Ninguém. Pelo menos não os pobres, né? Porque os ricos ainda têm umas oportunidades a mais, né? Absolutamente ninguém pode fugir desse sentimento. E eu acho que, assim, principalmente a nossa geração, a geração Z, é aquela geração muito empática com o próximo, sabe? De tipo assim, a gente vê muitos vídeos na internet, a gente vê muitos posts, carrosséis, pessoas falando sobre respeitar o próximo, que ninguém precisa saber o que tem que fazer agora, que tá tudo bem você não saber exatamente aquilo que você quer da sua vida neste momento, que você ainda é jovem, mas às vezes é exatamente aquilo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque eu também falo esse tipo de frase para algumas pessoas um pouquinho mais novas do que eu, ou com a mesma idade, mas parece que é tão mais fácil a gente respeitar o próximo do que respeitar a gente mesmo. E isso é uma coisa extremamente errônea na nossa vida. Porque é preciso ser paciente consigo mesmo também. Porque essa é a nossa primeira vida. Ninguém aqui na Terra viveu antes todas as possibilidades e agora tá nascendo de novo e fazendo as coisas diferentes do que da outra vida. Então, assim, essa é a nossa primeira vida, tá todo mundo vivendo pela primeira vez, ninguém é a sua segunda chance, sua segunda vez aqui na Terra, tá todo mundo a primeira vez passando por todos os tipos de situações possíveis, infelizmente um passando por coisas mais complicadas do que os outros tendo uma vida um pouquinho mais fácil do que eu, fulano de tal, mas tá todo mundo vivendo a primeira vez e nada que a gente faça pela primeira vez a gente vai fazer perfeitamente. É tipo quando você quer aprender a fazer alguma coisa diferente, a ter um hobby diferente, e aí você se irrita porque os primeiros 5 minutos não deram certo e você desiste. Mas com a vida não dá pra gente fazer isso. Se a gente não conseguiu de primeira, a gente vai lá e faz o quê? Isso, tenta de novo. E se der errado, você tenta de novo. E porque a vida do ser humano é sobre isso. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem daqui 10 minutos. Hoje de manhã, quando eu fui pro serviço, aparentemente eu achei que tudo seria normal, que eu trabalharia no meu horário normal, que eu sairia às 6h30, que eu chegaria em casa, já ia estar escuro, mas olha eu aqui. A vida, ela é simplesmente assim, inevitável. Então, nós estamos vivendo pela primeira vez e nós devemos ser pacientes com a gente mesmo em relação a isso, não ser tão exigente com a gente mesmo, sabe? É claro que a gente tem que ter sim objetivos, sonhos e metas. Isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. A gente não precisa necessariamente fazer disso a nossa razão de viver, mas viver é saber que muitas dessas coisas vão ser necessárias para a nossa vida. Talvez não vai definir quem você é, mas quem você é fará algo significativo. Então, assim como nós devemos ser gentis com o outro, precisamos ser gentis com nós mesmos, porque todo mundo está vivendo a primeira vez. Então, às vezes, a gente perdoa o outro muito facilmente por um erro que cometeu, e quando é a gente que erra, a gente se massacra, se coloca para baixo e vive em uma situação uma luta interna dentro da gente, sabe? E viver é lidar com os momentos de fraqueza. Se todas as vezes que nós passamos por algum tipo de momento difícil, uma fraqueza, e nós começamos a achar que, nossa, eu tenho que ser forte, não, eu tenho que pelo menos fingir até eu virar confiante. Galera, a sua fraqueza, ela vai te formar. Os seus problemas, elas vão te ensinar um pouquinho a cada dia. Você só tem que ser sábio o suficiente para tentar separar aquilo que é bom e que eu levo para minha vida daquilo que é ruim e eu tiro totalmente, extinto totalmente da minha vida e continuar vivendo, porque é para isso que a gente vem na Terra, para viver. A gente vem aqui para experimentar das coisas. Ninguém aqui sabe 100% o que está fazendo, porque cada um é cada um. Ninguém aqui está 100% pronto para viver.
Ninguém aqui tá 100% a nada, porque a gente não sabe 100% do futuro. Se mostrassem pra gente como será o futuro, ou como será a nossa vida futuramente, a gente poderia dizer que sim, a gente sabe 100% do que a gente está fazendo, porque a gente vai chegar em determinado ponto. Mas a gente não sabe, porque o futuro a Deus pertence. A própria Bíblia fala: não se preocupeis com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, porque mais importante é o seu corpo do que aquilo que você veste. Mais importante é quem você está sendo do que as coisas que lhe faltarão. A gente precisa aprender a confiar em Deus, porque Ele é dono de todas as coisas e Ele sempre tem controle de absolutamente tudo em suas mãos. Então amanhã você se preocupe com Ele, hoje você se preocupa hoje. E o amanhã você coloca nas mãos de Deus. E amanhã você se preocupa, que cada dia tem o seu próprio problema, entendeu? Estamos vivendo pela primeira vez. Todo mundo tem uma oportunidade, todo mundo tem chance de fazer coisas diferentes, aprender coisas diferentes, fazer diferente. Mas não obrigatoriamente nós precisamos saber o que nós estamos fazendo 100%. Nós podemos criar caminhos, isso sim, é maravilhoso. Eu quero mudar de país, então obviamente você vai lá e vai fazer uma aula de inglês, uma aula da língua materna daquele lugar, para que você possa alcançar o seu sonho. Eu quero sair do país e viajar para vários países diferentes, mas se você não for lá e tirar seu passaporte, você nunca vai ter essa oportunidade. Então há coisas que são consequenciais, se você fazer ou não fazer, o seu futuro, seu destino mudará, terá uma linha do tempo diferente. Mas saber 100% o que você está fazendo, ninguém consegue. Então nós precisamos estar preparados e entender na nossa mente, no nosso coração, a nos acalmar um pouco mais e a ser gentis com nós mesmos. Porque se comparar com as pessoas na internet, ainda mais na internet, porque a gente está na era tecnológica, na era das redes sociais, é um negócio assim absurdo. Que você vai ver o cara acordando 5 horas da manhã, correndo, academia, fazendo não sei o quê. E você fica tipo, mano, eu sou um lixo. Eu não presto pra absolutamente nada, eu não sei fazer nada. Eu todo dia acordo no mesmo horário, vou pro serviço, volto do serviço, faço minha marmita e trabalho no outro dia de novo e todo dia a mesma coisa. Mas, se comparar, não faz sentido algum, porque cada um vive sua própria realidade. E às vezes, o que é filmado, o que é postado, nunca vai mostrar aonde ele esteve antes, nunca vai mostrar os sufocos deles antes, as guerras que eles têm dentro de si. Não tem como saber. Então, se comparar, ter ansiedade por conta da vida dos outros, que é muito fora do comum, na realidade, essa é uma questão da massa das redes sociais, porque as redes sociais se tornam isso hoje. Você tem que fazer as coisas de determinado jeito para que você tenha seguidores, para que as pessoas fiquem no seu vídeo, para que as pessoas gostem de você. Tudo é extremamente calculado, não é mais só um lugar que você posta suas fotinhas com a sua família porque você achou fofo, que você tira foto de um cachorro que você viu na rua e posta. As redes sociais se tornam algo bem tóxico para nossa geração inteira e para a geração que está vindo pior. Então assim, o que eu aconselho vocês fazerem, que eu gosto de fazer de tempo em tempo, eu fico um mês nas redes sociais e um mês fora. Então são no total 6 meses sem rede social e 6 meses com. Gosto de ficar intercalando de um mês para o outro, para eu me acalmar um pouco, me despolarize-se, igual o sábio fala. Despolarize-se, sabe? A gente sempre tem um lado, o outro, ou a gente tá desse lado, a gente tá do outro, ou a gente faz isso, a gente faz aquilo, ou a gente é extraordinário, a gente é um fracassado, é sempre 8 ou 80, nunca tem um meio termo pra nada. Esse planeta tá tipo assim, uma bagunça, e a gente simplesmente tem que ficar se adaptando aos ambientes sem necessidade.
A gente não precisa ser que nem os outros, fazer que nem os outros pra gente se sentir alguma coisa nesse mundo. Independente se você vai ou não fazer alguma coisa, você já é alguém. Você já tem uma identidade que, por sinal, Deus te deu antes mesmo de você nascer. Infelizmente, é quem saia do caminho e quem permanece no caminho. Mas a identidade todos nós temos, independente se nós vamos ser advogados ou se a gente vai vender arte na praia. Claro, hoje no mundo é tudo sobre dinheiro. Então quem é advogado, quem vende arte na praia, com certeza o advogado vai conseguir algumas coisinhas a mais. Mas isso não quer dizer que ele é melhor do que você, que ele é muito mais importante do que você, porque vidas são vidas. E todos nós somos iguais perante ao Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém maior ou menor do que o outro. Somos todos carne, como diz o rei Juliano de Madagascar. Viver é saber lidar com os seus momentos de fraqueza, aprender com os seus erros e continuar evoluindo. O sofrimento não necessariamente vai fazer você aprender, mas se você estiver disposto, com a mente disposta a tirar alguma coisa desta situação, você se tornará cada dia melhor. Eu ia falar mais melhor. Não necessariamente você vai se tornar mais forte, mas melhor você vai se tornar. Porque nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Porque é forte, cara, só Jesus. A gente aqui, meros mortais, às vezes vamos nos sentir chateados, cansados, irritados, com vontade de desistir, sufocados, pressionados, aflitos, cansados, sobrecarregados, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e se Ele venceu o mundo, nós também vamos vencer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não tente ser mais alguém nesse grande mar. Não tente se encaixar. Porque a pessoa fala isso, todos no mesmo barco. Todos nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. O meu é aquele barquinho de madeira, sabe? Que não tem nem coisa, que tem que usar remo. Enquanto das outras pessoas, pô, é um iate. Cada um tá no seu barquinho, mesma tempestade, mesmo mundo, mesma realidade, mas em barcos totalmente diferentes. E tá tudo bem. Cada um é cada um e cada um com seus problemas. E tá tudo certo. Não se compare com as pessoas por aí. Não ache que você tem que ser forte o tempo todo. E não ache que você está atrasado. Porque o mundo, ele é extremamente vasto e você pode ser muito além do que qualquer coisa que você já imaginou. E não necessariamente você fazer uma faculdade de medicina, uma faculdade muito importante, fará de você alguém. Você pode ter simplesmente tudo isso, mas ser um nicho de pessoa, ser uma pessoa depressiva, dependente químico. Então assim, galera, o que você faz na sua vida não vai te definir 100% em nada. Claramente nós devemos fazer coisas para nos sentirmos satisfeitos com nós mesmos e trazer orgulho para nós mesmos, mas nada disso fará sentido se o seu coração estiver já perdido. Então esteja com o coração no lugar certo, que é em Deus, primeiramente, nos seus objetivos, em você mesmo, e você vai conseguir sair dessa. Seja ela crise dos 20, dos 30, dos 40, dos 60, até mesmo dos 100. Você só vai ser alguém se o seu coração tiver o foco certo. E não a melhor faculdade, a melhor curso, a melhor vida. Não procure felicidade nas coisas. Seja feliz. Basta ser feliz com aquilo que você tem. Tenha um coração alegre e o Senhor lhe abençoará. E quando Deus conceder riquezas e bens a alguém e a capacitar a desfrutá-los, ao aceitar a sua sorte e a ser feliz com o seu trabalho, isso é um presente de Deus.
Raramente essa pessoa ficará pensando na brevidade da vida, porque Deus o manterá ocupado com a alegria do coração. Basta desfrutar daquilo que você tem. Ser satisfeito com aquilo que você tem. Estar satisfeito com aquilo que você está se tornando. E então, Deus o abençoará e raramente você se sentirá revoltado. Por que eu andei assim? Por que fulano de tal é melhor do que eu? Por que fulano de tal teve mais oportunidade? E você só se sinta satisfeito com aquilo que você tem. E então, Deus o manterá ocupado com a alegria do coração. Amém? Deus abençoe vocês e até mais!